gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tudo certo? Bem, eu vou dar início aqui à live da gente, tá? Pronto, já tô sendo escutada. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero desejar que todos sejam muito bem-vindos, tá? À nossa segunda live do Projeto Farmácia Amiga, certo? Nessa segunda live, nesse momento, a gente vai estar falando um pouco sobre os fatos e fakes, né? As notícias que estão circulando aí nessa pandemia, com os recortes para os medicamentos antihipertensivos, tá? É um tema bem pertinente, que por vezes, assim, gera bastante confusão, bastante dúvida, e que a gente vai tentar tratar aqui hoje com vocês, certo? Antes de dar início à live propriamente dita, eu vou estar me apresentando, tá? Eu me chamo Tânia, eu sou aluna do curso de farmácia da UNEB, tá? Estou no 8º semestre. Atualmente eu sou monitora do projeto Farmácia Amiga, juntamente com Bianca, que também é aluna da UNEB, vai estar compondo a live aqui hoje também. Também a monitora do projeto, como Daniele, e a professora Mila, que é a coordenadora do projeto, tá? E elas duas estão nos bastidores, nos dando suporte, certo? A nossa dinâmica hoje, ela vai se iniciar primeiramente com Bianca, trazendo para vocês as dicas, né, de como reconhecer as fake news, os cuidados, né, que deve se estar tendo perante essas fontes de informação, que é muito importante. Depois vou falar com vocês um pouquinho sobre a automedicação, certo? E todos os riscos que estão inerentes à automedicação. E logo em seguida a gente vai entrar nas notícias propriamente ditas, certo? Logo depois vamos abrir as portas para vocês falarem sobre as dúvidas, perguntas, opiniões. Então, o que vocês tiverem de dúvida já pode postando, pode deixando aqui nos comentários, certo? Que no final a gente vai estar buscando responder todos vocês. Tudo bem? Eu vou estar chamando Bianca aqui para fazer parte da live, tá? Então, só um minutinho para a gente poder dar início, certo? Gente, a gente está esperando aqui Bianca, não sei se foi a internet, vamos... Pronto. Oi, gente. Boa Bia, boa tarde. tarde. Olá, pessoal. Meu nome é Bianca. Como Tânia já falou, sou estudante de enfermagem do 4º semestre na UNEB e também faço parte do projeto Farmácia Amiga como uma das monitoras. Hoje nós iremos dar início, né, eu e Tânia, a essa live falando a respeito dos fatos e fakes em relação aos medicamentos na pandemia. Traremos uma introdução a respeito das fake news. Falaremos também sobre a automedicação e seus riscos. Tânia fará uma abordagem em relação ao reconhecimento de tarjas dos medicamentos. Comentaremos também em relação às principais notícias que estão sendo divulgadas, né, a respeito dos medicamentos ou substâncias relacionadas à Covid-19. E é isso. Vou dar o início em relação às fake news. Percebemos que, diante da situação de pandemia, né, o cenário que estamos vivendo, a gente percebe que há muito medo e insegurança em relação das pessoas, né, juntamente com o vazio e incerteza dessa informação, por se tratar de um vírus novo que se conhece muito pouco a respeito. Então, torna-se um cenário propício à disseminação das fake news, notícias falsas, popularmente chamadas, as quais vêm sendo difundidas pelas redes sociais constantemente, principalmente pelo WhatsApp. Então, gera uma grande e uma ampla desinformação da população, e dentre elas a gente observa que tem notícias com promessas de remédios milagrosos, alimentos ou substâncias preventivas ao Covid-19, uma hipervalorização de benefícios medicamentosos, sem uma atenção necessária, e as possíveis contraindicações e os efeitos colaterais existentes como em qualquer medicamento. Notícias essas que a gente observa que são divulgadas sem embasamento científico e inverídico, podendo resultar na automedicação, trazer uma falsa sensação de segurança das pessoas, né, por estar usando aquele medicamento e achar que vai contribuir.
e usando ele de forma preventiva, e além disso vai causar um aumento também de pessoas doentes por usar esse medicamento de forma inadequada, seja sem orientação médica, sem prescrição médica. De acordo com a Fiocruz, foi um estudo realizado com conteúdos divulgados entre março até abril deste ano, revelou que 65% das fake news que são divulgadas pelas redes sociais envolviam curas caseiras milagrosas para a Covid-19 e sem comprovação pela ciência. Recentemente, no dia 22 de abril, foi vigorado na Bahia uma lei contra fake news, punindo responsáveis por criar ou então divulgar essas fake news. Somado a isso, a gente tem o Ministério da Saúde, que para combater essas fake news, eles estão disponibilizando um número de WhatsApp para que as pessoas possam enviar imagens ou então textos recebidos de mensagens para serem analisados e confirmado sua veracidade ou não, para então essas pessoas estarem divulgando essa notícia que receberam. No site deles Bia, também, deixa eu te interromper rapidinho. sim, A gente não tá conseguindo ver você no vídeo, não tá aparecendo. não está aparecendo? Não, não tá aparecendo nem pra ninguém, eu acho. A gente não tá conseguindo ver você. Gente, acho que a internet de Bianca caiu. Eu vou ver aqui, talvez até refazer a conexão. Só um minutinho. A gente tá chamando ela de novo aqui pra ver. Restabelecer a conexão, tá? Só um minuto. Gente, enquanto Bianca entra, né, tá aqui aguardando ainda, talvez a internet dela ficou um pouco ruim. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da automedicação. Não sei, Voltei. Bia, eu consigo te ouvir, mas eu não consigo te ver. Ninguém está me vendo? Agora sim, agora eu tô te vendo. Todo mundo consegue ver? Bianca, dá ok nos comentários, por favor, se todo mundo conseguir ver. Sim, sim. Então vou dar continuidade, certo? Ok. Como eu estava falando, temos a plataforma do Ministério da Saúde. Conseguiu me escutar até onde mais ou menos? Hum. Eu Conseguiu me consegui escutar te até onde ouvir mais ou até o menos? Ministério da Saúde, a plataforma do Ministério. Eu já consegui. Ah, Ministério da Saúde, né? Isso. Então, além disso, temos o Ministério da Saúde. Bia, eu acho que a gente consegue sim conseguir te escutar.
gente acho que teve um probleminha com a internet de Bia, tá? Então, eu vou dar continuidade, porque senão vai ficar um pouco extenso, são os problemas, esses acabam acontecendo mesmo, tá? Então, basicamente, o que Bianca, né, vinha dizendo a vocês é que o Ministério da Saúde, ele, como forma de combater essas fake news, né, que estão aí disseminadas por todo lugar, ele vem disponibilizando o número de WhatsApp para que as pessoas elas possam enviar mensagens. Recebeu uma mensagem, duvidou da veracidade da informação, você pode estar entrando em contato com esse número, tá? E verificando se é verdade mesmo, se não é. E lembrando que no próprio site saude.gov.br/fake news, você consegue acessar todas essas informações de fake news, tá? Que estão lá disponíveis, desmistificadas e o porquê de cada coisa, tá? Dentro do próprio site do Ministério da Saúde, tem lá trazendo isso, certo? Ela vai explicar como identificar fake news, mas até então eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês. Eu vou falar um pouco sobre a automedicação, tá? Até a gente conseguir restabelecer a comunicação com Bianca aqui, tudo bem? Só para dar continuidade mesmo, a gente vai falar um pouco aqui para vocês sobre o que é automedicação em si, porque quando a gente fala desse termo, às vezes gera bastante confusão, gera bastante dúvida, né? Mas a automedicação, ela não é somente o fato de ingerir medicamentos por conta própria, tá? Ela é esse ato sem a supervisão de um profissional adequado para tal, tá? Essa prática é muito comum, né, no dia a dia. Quem é que nunca viu? Quem é que nunca fez? Ver um vizinho, um amigo, um parente que está tomando medicamento para aquela dor e toma também porque vai resolver, né? Então, não é só comum para nós que somos profissionais da saúde, mas é comum para a população no geral. Só que o problema é que essa busca por essa orientação leiga, não somente de pessoas conhecidas, como em sites de busca, né, que é o que a gente vê, você joga no Google que tem, e aí vê o que toma, né? A gente vê isso. Ela é tanto comum quanto ela é perigosa, certo? Porque o corpo humano, ele é individual. Então, quando a gente fala de medicação, a gente está falando das pessoas. E as pessoas, elas são individuais e têm reações diferentes, certo? O sintoma que o meu vizinho teve, embora possa ser muito parecido com o que eu estou tendo, não quer dizer que seja a mesma coisa, certo? E o fato de você tomar esses medicamentos sem a supervisão, por conta própria, ele pode dificultar um diagnóstico e trazer uma série de outras consequências, certo? Entre elas, o agravamento de uma doença que já foi existente, uma interação desse medicamento com outros medicamentos que você vem fazendo uso, tá? Desencadear um processo alérgico, até porque a gente não pode esquecer que todo medicamento tem potencial nocivo, tá? É uma substância química e, como tal, tem as suas reações, tem as suas consequências. A gente não pode se esquecer disso, certo? Então, sempre busque a orientação de um profissional. A gente tem aí as farmácias, né, como estabelecimentos de saúde, serviços essenciais nessa pandemia, que é necessária a presença do farmacêutico em todo horário comercial, todo horário de funcionamento. Então, sempre esteja buscando a orientação desse profissional para estar mesmo auxiliando no seu processo, no seu tratamento, tá? Ainda com base nisso, a gente precisa lembrar que os medicamentos, eles têm classificações, certo? E essas classificações a gente precisa estar atento por diversos motivos. Na farmácia, a gente tem o que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, certo? São aqueles medicamentos que ficam normalmente do lado de fora da farmácia, né? Fora do balcão, que você chega, pega com a cestinha, coloca, faz sua compra e tal. Só que a gente às vezes se esquece que os medicamentos isentos de prescrição, eles não são medicamentos isentos de orientação, certo? Então, eles têm consequências e têm reações, às vezes mais leves, mas não deixam de existir, né? Assim como qualquer outro. Então, sempre esteja procurando essa ajuda, buscando a orientação mesmo do profissional. Depois deles, a gente pode falar dos medicamentos de tarja vermelha, que não necessitam da repetição da receita. Às vezes a gente vê muito, mas tal medicamento não precisa de receita para comprar. Aí vem medicamento para pressão, medicamento para diabetes, entre outros medicamentos que a gente está aí na nossa rotina, no nosso costume, que eles não, entre aspas, precisam de receita. Mas na tarja vermelha dele, tem escrito que é vendido sob prescrição médica. Ou seja, o correto é ter um profissional que esteja fazendo o acompanhamento do tratamento desse paciente, tá? Então, não seria você se automedicar, entendeu? Se auto-orientar. O correto seria isso mesmo. A gente ainda pode falar dos medicamentos também de tarja vermelha, mas que só são vendidos
sob retenção da receita. O receituário branco, que agora a gente pode falar dos antibióticos, né, que entraram nessa classe, a receita ela fica retida na farmácia e na tarja vermelha vem escrito exatamente essa informação, que só pode ser vendido com a retenção da receita, também sob prescrição médica, certo? Logo após, a gente pode falar dos medicamentos de tarja preta, que são medicamentos que normalmente vão exercer essa ação sedativa, atuar diretamente no sistema nervoso central, e por conta disso a tarja vem com uma inscrição de venda sob prescrição médica e o alerta, dizendo que pode causar dependência, certo? E depois disso a gente pode falar dos nossos medicamentos de tarja amarela, os genéricos, né? Que aqueles medicamentos com a tarja amarela que vem com um G bem grande na tarja e podem pertencer a qualquer uma dessas outras classes que eu disse para vocês, certo? Então, assim, o que a gente tem que estar em mente sempre é que os medicamentos eles estão aí, eles são vendidos e que a automedicação é uma prática muito comum na nossa sociedade, mas que a falta de orientação é muito prejudicial. Então, a automedicação responsável, ele é um direito do cidadão, né? Pela OMS, a OMS diz isso. Então, procure sempre a orientação do seu médico, do seu farmacêutico, certo? Gente, agora eu vou estar tentando chamar a Bia novamente, tá? Para ela entrar e terminar a fala dela, para ver se a gente consegue restabelecer essa comunicação, tá? Vamos ver aqui, um minutinho. Pronto, Bia? Pronto. Oi. Desculpa, Agora gente, sim. contratempo. Tava dando Você continuidade? pode. Isso, eu acabei Quer falando, terminar? né, a minha parte. Não, já acabei. Já Acabei falando acabou? a minha parte Então, vou enquanto você continuar falou. em Pronto. E relação a aí a como gente identificar segue. a notícia falsa, onde a gente parou, não foi? Pronto, exatamente, isso mesmo. Então, como é que identifica a notícia falsa? O melhor caminho é checar as informações recebidas e investigá-las para ter segurança e confiança daquela notícia, né, que a gente recebeu antes de repassar para uma outra pessoa. Então, a gente vai direto à fonte da notícia e confirma em outras fontes confiáveis, de uma boa reputação. Busque em outras matérias, reportagem, aquela notícia que você recebeu, para ter certeza. Fique atento aos detalhes também, porque observe a data da notícia, pois o conteúdo às vezes pode até ser verdadeiro, mas se referir a fatos antigos, que esteja fora do contexto que foi publicado anteriormente. Além disso, notícias falsas geralmente utilizam muitos recursos chamativos, como emojis, caixa alta, justamente para chamar a atenção do leitor, né? E justamente, então, se você não tem certeza daquela notícia que você recebeu ser verdadeira ou não, não repasse. Temos um exemplo recente em abril nos Estados Unidos do presidente Donald Trump, que sugeriu uma ingestão de desinfetante para uma limpeza interna, ajudando a prevenir a Covid-19, supondo por ele ser usado em objetos e superfícies contra o coronavírus. Logo em seguida, observou que houve um aumento anormal de casos de intoxicação pelo produto. Isso para a gente perceber como é tão perigoso, principalmente relacionado à saúde, a gente divulgar uma informação sem saber sua veracidade ou baseada em hipóteses sem nenhuma comprovação, gerando aí essas consequências, né? Finalizando, a gente vai trazer Exatamente. agora, como Tânia já deu continuidade à automedicação, não é isso, Tânia? Isso, A gente exatamente. vai trazer aqui agora alguns pontos a respeito de fatos e fakes de medicamentos na pandemia que tem surgido bastante, principalmente nas redes sociais. E a primeira delas é: existe algum medicamento que previna ou cure a Covid-19? Então, até o momento, com os atuais estudos científicos que temos, não há confirmado nenhum tipo de medicamento que esteja comprovado sua cura ou prevenção à Covid-19, exceto a dexametasona, um corticoide, que falaremos mais adiante. Diante das principais notícias que têm sido divulgadas, principalmente pelas redes sociais, temos a hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina, um tipo de antibiótico. Atualmente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já recomendou aos profissionais de saúde a não utilizarem o medicamento, pois pesquisas evidenciaram a ausência de qualquer benefício e ainda mostraram o desenvolvimento de problemas cardíacos, principalmente como as arritmias em pacientes de estados graves. Em relação ao outro medicamento, o antiparasitário, ivermectina, que também ganhou muita força em divulgações pelas mídias sociais, mostrou
em estudos em laboratório, poder ter uma certa atividade contra o novo coronavírus. No entanto, não há até o momento nenhuma comprovação de eficácia em seres humanos. Vale ressaltar que cerca de apenas 7% dos estudos em laboratório, que chamam de in vitro, mostram certa eficácia em seres humanos. Isso porque o organismo de cada indivíduo tem uma reação diferente, uma necessidade específica, diversos fatores que influenciam nos resultados desses estudos variando. Por isso ainda é preciso de mais estudos para ter essa certeza. Em relação aos corticoides, em específico a dexametasona que falamos mais antes, ele foi um medicamento que apresentou em estudos benefícios para pacientes com a Covid-19 em estado grave, ou seja, que precisam de oxigênio ou então de ventilação mecânica, mas não teve evidências até o momento de pacientes que estejam com quadro leve da Covid-19 ou então que usem eles para prevenir, evitar que a infecção pelo novo coronavírus. Até o momento. Dando continuidade. A professora. Sim. Pode falar, Bia. A professora só colocou um comentário aqui que é importante ressaltar, né? Que esses estudos em laboratórios, em animais, eles não garantem nenhum efeito de segurança nos humanos, porque eles podem apresentar, né, um resultado in vitro, que é como a gente chama esse tipo de estudo feito, né, em laboratórios, e em vivo, que são nos humanos, apresentar um resultado completamente diferente. Né? Então, é bom a gente se atentar a isso também. Ter atenção, Pelo fato de ter uma certa resultado in vitro, aí as pessoas já começam a divulgar certas notícias que chegam aos ouvidos da população de uma outra forma. Então é preciso se atentar a isso e mais estudos para ter essa certeza. Exatamente. Dando continuidade... Sim. Pode falar. Não, pode ir. Dando continuidade a outro fato fake que provavelmente surgiu nas redes sociais atuais, é se há algum alimento específico, vitaminas ou então suplementos alimentares que previnam também ou curem a Covid-19. Dentre as fake news mais divulgadas, há muitas falando em relação a alimentos específicos na vitamina C e D que tenham papel de prevenir a instalação do vírus. Até o momento também não tem comprovado benefício ou que ela evite a instalação da doença com o uso dessas vitaminas C ou D, nem de suplementos alimentares como o zinco em caso de Covid-19. De fato, a vitamina C, D e o zinco, eles têm sim um papel atuante no nosso sistema imunológico. No entanto, temos limites de quantidades diárias para estar absorvendo essas vitaminas. Então não adianta achar que quanto mais vitamina eu vou tomar, mais protegido eu vou ficar. Porque ao atingir esse limite diário que temos, não estaremos mais absorvendo esse excesso. Então nosso corpo vai ter que eliminar esse excesso de alguma forma. Caso a pessoa já tenha seu nível, vamos dizer, de vitamina adequado, o qual é adquirido na nossa própria alimentação, e caso a pessoa tenha alguma carência dessa vitamina, vai estar sendo suprida através de uma orientação médica. Então, e que ingere também as vitaminas que são vendidas na farmácia, então você já tem uma alimentação adequada, já atingiu o seu limite de vitamina, e ainda assim você está tomando aquelas vitaminas que são vendidas nas farmácias, poderia estar sobrecarregando seus rins, porque o excesso dessas vitaminas ingeridas não serão absorvidas, mas serão eliminadas pelo nosso sistema renal, ou seja, gerando aí uma outra complicação ao nosso organismo. Exatamente. E aí que a gente entra novamente batendo na mesma tecla, né? A automedicação. Então, sempre que você for tomar qualquer medicamento, por isso que eu digo, mesmo aqueles que ficam à frente do balcão, que você não precisa, né, tá com o receituário para comprar, procure orientação, chega até o profissional e pergunta, vem cá, previne mesmo Covid-19? Melhora mesmo minha imunidade? Né? Então, sempre tenha esse hábito de estar buscando a informação de um profissional adequado. Tá? Porque é importante, né? A gente está munido de uma boa informação correta. Bem, aqui dando continuidade, né, a uma outra notícia que chegou até nós, né, que são sobre os medicamentos para os hipertensos. E aí, eu continuo fazendo uso do meu tratamento? Eu não continuo? Como é que a gente faz? Logo lá no início, lá em março, quando surgiu, né, a pandemia, onde teve todo esse alvoroço, várias publicações começaram a ser feitas
inclusive Uhum. uma publicação sugerindo que pacientes que estavam em uso de medicamentos específicos poderiam ter a facilidade de adquirir a forma grave da doença, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que foi que aconteceu. Nesse momento, a gente está vivendo, né, a parte onde a ciência ela tem sido muito requisitada. A gente está vendo aí que a cada dia mais a gente está sendo munido de formação, de pesquisa, estudo, está sendo muito dinâmico tudo isso, e a gente vê a importância da ciência, o que está acontecendo. E chegamos no impasse, porque entre ciência e a opinião pública, eu acho que a gente tem muita coisa que discutir, coisas muito interessantes, né? Como a gente já vem discutindo, não só nessa live, mas nas outras, e vamos dar Uhum. continuidade a essas discussões, tá? Quando se iniciou tudo isso, como eu disse, e veio essa enxurrada de publicações, e junto com elas esse alvoroço, devido aos pacientes de hipertenso que faziam uso do ibuprofeno, enfim. Isso aconteceu por quê? Dois pesquisadores, um da Suíça e um da Grécia, tá? Eles publicaram uma publicação, isso ficou redundante, desculpa, mas fizeram uma publicação no formato de correspondência e foi publicada numa revista muito bem renomada, no The Lancet. Então, essa publicação hipotetiza e faz uma análise, principalmente, que esses pacientes que vieram a óbito lá na China, em Wuhan, decorrentes do novo coronavírus, eles apresentavam números significativos de doenças prévias, como hipertensão, que é a elevação da pressão arterial, alterações cardiovasculares, diabetes, entre outros. Então, esses autores, eles teorizaram que esses pacientes, eles teriam um aumento de uma enzima específica que a gente tem, que é conhecida como ECA2, ECA2, tá? E como o vírus que causa a Covid-19, ele consegue entrar nas células através dessa enzima, o que, que acontece basicamente? O vírus que está aqui no corpo humano se acopla a uma enzima que está na membrana das nossas células, tá? E consegue perpassar e entrar nas células, provocando a infecção, certo? A partir dessa enzima específica. Então, a Uhum. pessoa que tem um aumento dessa enzima no organismo, ela vai ter uma propensão a adquirir a forma mais grave da doença. Foi o que esses autores pensaram, né? Foi o que eles teorizaram, baseado em dados. Não teve nenhum estudo com pessoas, com pacientes, para poder chegar a essa informação, certo? Então, alguns medicamentos que a gente já conhece, alguns medicamentos antihipertensivos, como a losartane, o captopril, por exemplo, também o ibuprofeno, eles vão provocar um aumento dessa enzima. Então, dessa forma, eles pensaram que, já que esses medicamentos aumentam essa enzima, e é por ela que o coronavírus tem uma facilidade de adentrar células, as pessoas que tomam esses medicamentos podem adquirir a forma grave da doença, tá? Só que, e a partir desse momento, foi uma confusão enorme sobre suspende, não suspende. Os profissionais que estavam com pacientes aí de anos fazendo tratamentos, ficou muito confuso, né? O que levou as sociedades a se posicionarem em relação a isso, inclusive a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, a própria Organização Mundial da Saúde, entre outras, ressaltar que esses medicamentos eles não deveriam ser suspensos, tá? Por quê? O dano que esses medicamentos podem causar, ele é hipotético. Tá bom, não tem nenhuma comprovação ainda, não se bateu o martelo para dizer, não tem evidência Uhum. científica suficiente para apoiar essa hipótese atualmente, tá? Então, o que aconteceu? Outros pesquisadores também na China fizeram um estudo mesmo, com 112 pacientes, dessa vez não só mais baseados em hipóteses, em dados que a gente já tem em bancos, tá? Com pacientes que já tinham essa doença cardiovascular, que estavam com a Covid-19, estavam hospitalizados lá em Wuhan, na China. O que se chegou de conclusão foi que não houve diferença significativa entre os pacientes que sobreviveram daqueles que estavam fazendo uso do medicamento com aqueles que não estavam fazendo uso do medicamento, tá? Então, aqui conclusão a gente chega disso tudo, que a falta de evidências robustas de benefício ou de dano, tanto de uma coisa quanto de outra, é Uhum. razoável para que os pacientes continuem usando seus medicamentos antihipertensivos, né, hipoglicêmicos para diabetes, conforme foi recomendado também por várias sociedades, como o Conselho da Sociedade Europeia de Cardiologia e Hipertensão, a Sociedade Europeia de Hipertensão, as nossas sociedades brasileiras, tá? Logo depois foi publicado a semana passada esse estudo, tá? Um estudo publicado que trouxe
que a suspensão abrupta desses medicamentos, que era o que estavam se querendo fazer, né, a suspensão abrupta, faz com que esse paciente tenha um pico elevado de pressão alta, tá? Então, a pressão vai subir e, consequentemente, vai aumentar o risco que essa parcela da sociedade, né, que é a parcela que já tem hipertensão, diabetes, que a gente já sabe que faz parte de um grupo de risco, vai ter um risco elevado de comparecer a um centro médico, a uma emergência, tá? E a gente sabe que no momento atual não é o mais indicado, certo? Então, a recomendação é não deve se suspender o uso desses medicamentos, tá? Não tem recomendações robustas, evidências robustas para que isso aconteça. Só pegando o gancho aqui para o ibuprofeno, que também veio o alvoroço de acordo com a mesma publicação, né? Foi tudo em uma publicação Uma só. publicação só. É isso. Depois que essa publicação ela surgiu, 3 dias depois, em 14 de março, foi isso mesmo, 14 de março, o Ministério da Saúde da França, ele divulgou um alerta contra o ibuprofeno, tá? Já que ele poderia fazer com que aquela enzima fosse aumentada e recomendou-se que fizesse uso do paracetamol, o acetaminofeno, ao invés do ibuprofeno, tá? Só que ele não ofereceu nenhuma evidência para apoiar essa recomendação, a não ser aquela correspondência que foi lançada, né? Enfim, nesse processo, a OMS, no dia 17 de março, lançou um parecer contra o uso do ibuprofeno, porém, logo em seguida, voltou atrás, né? Em 19/3, então a gente vê 2 dias depois, a OMS já lançou nota dizendo que não era para suspender o ibuprofeno. Pacientes que que adquirissem a Covid-19, que tivesse com estado febril, que necessitasse do uso do ibuprofeno, poderia ser feito o uso, né, intermitente com paracetamol e tudo certinho, que não teria esse problema, porque, como eu disse, a gente não tem uma evidência robusta, né, que Concreta, não que se pode. comprove, né? Exatamente, a gente não tem essa evidência, tá? Então, só fazendo uma ressalva, porém, só para a gente falar assim, ah, mas então eu tô seguro, eu posso tomar ibuprofeno, vou lá, vou comprar, sentir dor, tô com febre e vou tomar. Só que a gente tem que lembrar que o ibuprofeno, principalmente aqui para o nosso público-alvo, né, do projeto, que são pacientes hipertensos, ele pode interferir na pressão arterial. Não só o ibuprofeno, como a classe a que o ibuprofeno pertence, certo? Então, como eu volto a bater na mesma tecla, procure uma orientação. Não é legal a gente estar fazendo, né, essa automedicação. Não é legal a gente estar se munindo de informações que não têm embasamento científico, em sites não confiáveis na internet e entre outras fontes, né? Então, não tome esse medicamento sem o auxílio de um profissional capacitado, mesmo que esteja liberado para tal, certo? Então, basicamente, gente, de notícia, foi isso. Eu quero saber se alguém aí tem alguma dúvida. Bianca, tem alguma colocação adicional? Eu não. Não, quer. Só até Pode falar. concluir que, diante disso tudo que a gente já falou aqui, eu acredito que as pessoas, né, percebam que estamos vivendo, sim, um momento de incerteza. No momento que a gente divulga uma nota, 2 dias depois ou na próxima semana já pode mudar totalmente. O que É estamos bem falando aqui dinâmico, né? pois é, sim, está mudando a cada dia. É algo que a gente não conhece ainda, então a gente precisa ter cuidado com essas notícias que a gente está recebendo, como a gente lidar com isso. E até o momento, gente, é a higienização das mãos, é a distância de 2 metros, é o uso da máscara caso precise sair. Até o momento são essas medidas que a gente precisa estar tomando. Até então não tem nenhum medicamento certo para pessoas que tenham a doença leve, ou que previna, ou que cure. Ciência e remédios, vacinas, é o que demora a ser feito, precisa de muito estudo, muito tempo. Então é preciso ter cuidado com isso. Exatamente, é isso mesmo. É ressaltar que agora as medidas são não farmacológicas, né? É, Como os pacientes aí já estão acostumados com as nossas medidas não farmacológicas, agora é isso, é justamente o que a Bianca falou. E só para lembrar aqui, para ressaltar, que a informação, gente, ela empodera, ela tem um caráter empoderador imenso, mas que informação desqualificada traz muito malefício. muito Então, mais. assim, tanto tome cuidado quanto o que você acredita, quanto aquilo que você repassa. Se você não tem certeza de que aquilo é verdade, que aquilo é verídico, procure para alguém que possa te esclarecer. Use o canal que a gente acabou de explicar aqui do Ministério da Saúde, inclusive não só para a Sim. Covid-19, né, para todas as outras coisas.
Então, a globalização ela é ótima, né? A gente está munido aí de uma tecnologia muito Muito. grande, Mas tem o que que saber também às usar ela vezes muito bem, né? isso, é necessário usar um filtro, tá? Então, procurem sempre direitinho ter certeza daquilo que vocês tanto recebem quanto aquilo que passam, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixem aí no comentário. Se é alguma coisa que a gente falou, vocês querem saber mais, se querem saber a respeito Mandar uma de mensagem outra no coisa. direct. E isso pode mandar mensagem no direct também, tá? Que a gente está aqui a posta responder. Então, pode. Inclusive, se a pergunta for muito legal, a gente transforma num post para colocar aqui no nosso Sim, Instagram, sim. certo? Então, não tenha vergonha, não tenha receio, pode mandar as perguntas para a gente, tá? Falar em pergunta, a gente teve uma pergunta, né? A gente abriu um formulário, é isso. Sim. A gente abriu um formulário de perguntas há um tempo atrás. Tá, inclusive, na bio do nosso Instagram, se vocês entrarem, vai ter link para todas as nossas redes. E lá também tem um link desse formulário, né? Que Apesar estava da live já aberto. ter E acontecido, vocês podem estar mandando ainda, que a gente vai estar pode, respondendo. exatamente, a gente responde para todo mundo. Se quiser deixar o contato para a gente estar retornando também, a gente faz isso, tá? A gente, nesse formulário, chegou a dúvida se tem algum medicamento que, ao ser usado, ele gera risco para o paciente hipertensão. E assim, tem, né? Porque o paciente tem uma comorbidade, né? Que é a hipertensão, tem uma doença de base, que é a hipertensão. E os medicamentos são substâncias químicas que vão interagir, não só com o corpo do paciente, como com os medicamentos que o paciente já vem fazendo uso. Então, tem que se tomar cuidado, né? Os pacientes Uhum. hipertensos aqui estão usando alguns tipos de anti-inflamatório, tá? Descongestionante nasal, que você vê, coloca no nariz sempre. Eu não estou nem falando do lubrificante mesmo, né? Eu estou falando do descongestionante. Então, é muito, muito complicado, não até para levar a hipertensão arterial, quanto para causar uma rinite de rebote, por exemplo. Então, assim, é complicado fazer esse uso contínuo, tá? Alguns corticoides, imunossupressores, medicamentos para câncer, cafeína, que tá assim, né? A gente Sim, o tem que álcool dar uma também. importância, o álcool, a gente tem que dar importância grande para esses dois fatores, porque às vezes a gente não se atenta, tá, a isso. Pensa que cafeína tá só no café e não é, tá? A cafeína Uhum. está presente em muitas Muito. outras coisas na nossa vida, na Coca-Cola, está presente no Ah, medicamento para dor de cabeça, que às vezes você compra ali na parte externa da farmácia, que você não pede orientação e leva para e só casa. leva, é. Então, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, viu? Tem que ser bem precavido quanto a essa questão. Sim. Monitorar sempre a pressão arterial, para quem em casa puder fazer isso. E se tiver essa alteração mesmo, da pressão arterial, né, conforme o andar da carruagem, procure o seu médico ou o seu farmacêutico, tá? Para orientação. Então, a pergunta foi essa, eu acho que está respondida, né? É. Eu não sei se alguém tem mais alguma outra pergunta. A Edilene está agradecendo a gente pelos esclarecimentos. Por nada, Edilene. Por Obrigada por estar aqui nada, na é. live com a gente. Obrigada. Né? Estou vendo aqui alguns professores, o professor Marcelo está aqui com a gente também. Obrigada a todos vocês Que que estão aqui na bom. live, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar. Bia, tem alguma outra E é colocação? isso. Eu não, até o momento. Acho que a gente já esclareceu tudo pra galera aí. É isso. Então, gente, chegamos ao fim da nossa live, tá? Como eu disse, mesmo que agora vocês não estão tendo essas dúvidas, caso elas surjam, pode mandar, não tem nenhum problema, tá? A gente sempre vai estar aqui a postos a responder vocês, tudo bem? Sempre. Então, a gente está indo. Muito obrigada por terem permanecido Obrigada a todos. conosco, viu? Lembrando Acompanha a que, gente, sim, ó, nossos chegou uma canais. pergunta. Chegou uma pergunta que, inclusive, Opa, é bem sua pergunta, Bia. Você que está imunida dessa informação. manda aí. Gostaria de saber se existe alguma legislação que fala sobre a fake news, né? Então, como eu tinha falado, aí na Bahia foi vigorada uma lei, porque até então não temos uma lei específica nacional, temos só até então da Bahia, mas temos sim uma legislação que está punindo essas pessoas. Não é um crime propriamente dito, mas tem uma certa punição para aqueles que estarem divulgando ou repassando fake news. Uhum.
Exatamente. Essa lei foi vigorada, acho que em maio, De 28 de 22 de maio. maio, recente. Isso, é Principalmente bem por causa dessa recente. onda de fake news que tem surgido na pandemia. Isso. E esse mesmo canal que a gente deixou, né, o número, inclusive como a gente vai deixar aqui em post para vocês A poderem gente vai estar divulgando estar todos os canais acompanhando, que tem no isso. Ministério da Nesses canais, Saúde. vocês podem denunciar mesmo, tá? Também Sim, sim. funciona a denúncia, além do esclarecimento, né? É. Então, é isso. Viu? Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, eu acho que encerramos por aqui, né? Alguém? Então é isso. Então, não. Então, aqui o pessoal tá agradecendo por nada, gente. A Tereza tá no Instagram, disse que quer acompanhar pelo YouTube, mas tá aqui com a gente. Oi, Tereza, muito Ah, que obrigada pela bom. presença. Gente, muito obrigada, tá? Eu fico muito agradecida pela presença de vocês. Nós Acompanhem a todas, gente no Insta, divulguem nosso projeto, tá bom? por Na favor. bio aqui tem um link do nosso grupo do WhatsApp, se vocês quiserem Quem quiser participar também. entrar, a gente também está compartilhando conteúdo lá. Isso. Tem direcionamento para o site, tá tudo aqui na bio do Instagram. É só vocês entrarem, clicarem que vocês vão ser redirecionados onde vai ter todos os links, tá bom? Então é Sim. isso, viu? Tchau, gente. Uma boa tarde para Tchau, tchau. vocês. Beijos. Beijo, tchau.